quarta, e é muito bom, né? Muito bom, glória a Deus, poder participar da mesa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, você que pode, no livro de João, capítulo de número 6, versículo de número 53. Glória a Deus. Livro de São João, capítulo 6, versículo 53. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Está escrito assim. Todos acharam? Quem não achou, diga: eu não achei. Quem achou, glória a Deus, diga amém. Está escrito assim: Jesus lhe disse: em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e nem beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Amém? Amém. Poder aceitar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez eu te louvo, te agradeço, porque Tu és o nosso Deus. A Tua graça nos basta, o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Dá-nos direção, Senhor, para pronunciar a Tua palavra. Abençoa-nos nessa noite de ceia, para que o Teu nome continuamente seja glorificado. Amém. Glória a Deus. Amado, quando eu abri a Bíblia, eu me deparei dois capítulos da Bíblia. O primeiro é o texto de João, capítulo 6, versículo de 23. E fiquei meio balançado de concluir essas mensagens. E depois abri a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, que é a ceia, versículo 28 e também 29, mas também fiquei meio... é assim. Aí eu perguntei para minha esposa, né? Eu falei: me dá uma escolha aí para mim, porque as duas palavras tudo assim, um pouquinho complicado de entendimento, né? Aí ela falou: não, vai aí, João capítulo 6. Falei: então tá bom, né? Isso aqui para outro dia. O tema de João capítulo 6 é: quem come da minha carne e quem bebe do meu sangue tem vida. Amém? O outro tema, que seria a palavra, era: a mesa não é para qualquer um. Olha só, forte, né, irmão? Os dois textos é forte. Então eu fui pela minha esposa e nós vamos tentar, se você me ajudar, a começar a falar acerca desse texto. Amém? Deixa o outro para outro dia, se Deus assim permitir, tá? Irmãos, Jesus é o Verbo. A Bíblia vai começar no Evangelho de João, que Jesus é o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O problema é que quando nós entramos na palavra, nós muitas das vezes deixamos que a religião ela possa estar acima daquilo que a Bíblia está nos revelando. E é interessante que quando nós buscamos a revelação de Deus, significa que nós somos falhos. Amém? E nem mesmo eu que estou falando significa que eu sou melhor do que você, ou pior do que você. Nós estamos tratando, e ninguém na Bíblia, a não ser Cristo, que é o maior de todos, ninguém na Bíblia pode estar acima da revelação de Deus. É Deus. Nem Paulo, nem Timóteo. Porque se nós buscarmos, nós vamos ver que eles são homens falhos.
E muitas das vezes ensinam coisas que ele mesmo não passaram. E você vai tentar descobrir, você vê que é a revelação de Deus. Aí você fala, mas a revelação foi para eles. Mas a Bíblia não diz que ele tem que viver aquilo que prega. Por que eles não viveram? E por que eles colocam em cima dos ouvintes aquilo que eles estão falando? E muitas coisas nós temos visto na Bíblia. Pelo menos eu tenho colocado nessa área aí. E tenho ficado surpreso. O grande também é a revelação da parte de Deus. Jesus, irmão, ele mostra para os seus discípulos algo muito importante, uma palavra muito dura. Ele diz: aquele que não come da minha carne e nem bebe do meu sangue tem a vida. Quem não come, quem não bebe, não tem nada comigo. Então ele deixa bem claro uma palavra para reflexões daqueles que estão ouvindo. Porque quando ele começa o capítulo 6 de João, ele vai falar da multiplicação dos pães. A Bíblia vai nos dizer no versículo 6 que estava ali próximo à Páscoa, a festa que os judeus faziam, porque havia 5 festas praticamente: a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa do Kippur, a festa do Pentecostes, enfim, eram festas tradicionais que os judeus assim então celebravam. E era tão forte isso que todos os judeus deveriam estar presentes naquela festa. É tanto que a cidade, ela tinha 12 portas. 12 portas na cidade, mas tinha mais do que 12 nomes em cada porta. Mas isso é para outro dia. E quando eles abriam a porta, que a trombeta tocava, cada um que ouvia teria que se apresentar diante daquela festa. E aquela festa não durava apenas um dia, senhoras e senhores. Aquela festa durava 7 dias. Era 7 dias de festa. E eu fico observando que os judeus que tanto esperavam o Messias, que tanto esperam até hoje, que não acredita que Jesus é o Messias, e esperam até hoje. As qualidades do Messias eram colocadas ali no Torá. Amém? Então ele via o Torá. E também tinha outro que ele colocava para entender o Torá. E ele sempre brigava sobre a circuncisão. A briga dos judeus é sobre a circuncisão, que tinha que ser circuncidado. Mas olha que coisa interessante. Você abrir a Bíblia, você vai ver que Moisés, depois que tirou o povo do Egito, ele andou 40 anos ali no deserto, sim ou não? 40 anos. E você não vê nem um dia, nem uma hora que os filhos de Israel foram circuncidados. Ele ficou 40 anos sem circuncidar ninguém. Nem o próprio filho dele, ele quis circuncidar. Então, o povo ele vivia numa religião. Os judeus ele vivem numa religião. E quando Jesus se manifestou, ele queria jogar a religião acima de Cristo. Queria reconhecer que Jesus era o Mashiach. E para isso, eles acreditavam que quando o Mashiach aparece, então seria obrigado a apresentar Jesus como rei. Eles iriam colocar o Messias como rei. Era o que estava escrito até hoje, eles falam. E colocaria o Messias como rei. Então Jesus, em uma das suas disciplinas, a Bíblia diz que ele estava no campo pregando. E havia aproximadamente 5.000 homens. A Bíblia diz homens, mas tinha mulheres, tinha criança. E Jesus então olhando para aquela multidão, por isso que eu digo, às vezes nós falamos, Deus gosta de igreja vazia? Não, Deus quer a casa cheia. E nós costumamos, como a irmã falou ontem, né, irmã Kátia, onde vai 2 ou 3 reunidos no nome, aí Deus faz presente. Não, lê o texto. Você vai ver que é para quem está em disciplina. Então vai 2 pessoas lá, ou 3.
Se eles não ouvirem, então traga para a igreja. Se não atenderem a igreja, então tenha como publicano e pecador. Essa é a Bíblia que nós lemos, e muitas das vezes nós saímos daquilo que é para tentar trazer algo que nós queremos, para provar o nosso fracasso, ou para tentar induzir alguém que isso aqui é normal. Não é. Deus quer você salvo, Deus quer ver a sua família salva, Deus quer ver os seus parentes salvos. Então, enquanto tiver cadeiras vazias, vamos orar para que Deus coloque a alma ali. Amém? Vamos trazer pessoas para a igreja. Não vamos ficar contentes quando tiver um irmão fora, mas vamos trazer aqueles irmãos. Vamos buscar. Jesus, ele se fez tão menor, irmão, tão pequeno, sendo Deus. E por isso, então, ele vê essa quantidade de pessoas. Aí ele faz um teste. Quantos que nós podemos comprar para comprar pão e alimentar essa multidão? Olha só. Ele fez um teste. E ali, discutindo o valor, Pedro chega, um dos discípulos, e diz: olha, tem uma aqui que tem 5 pãozinhos e 2 peixinhos. Basicamente 7 coisas. Mas pão cevado, não é pão que nós comemos. Era pão de pobre. Está entendendo da glória a Deus, irmão? Rico não comia aquele pão, era só pobre que comia aquele pão. Então Jesus chama ele, pega aqueles pãozinhos, dá graça a esse pãozinho e manda os discípulos assim servir a multidão. E aí acontece aquilo que nós vemos como um milagre. O milagre de Deus acontece. A Bíblia diz que todos eles comeram, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Jesus disse: não é bom que se perca nada. 12 cestos foram cheios. Trouxe a expectativa da religião em cima de Cristo. Porque, apóstolo, porque a religião em si reconheceu que esses sinais Moisés tinha feito no deserto. Moisés fizeram no deserto. Então começaram a intimar a Jesus. Jesus, então, em vez de pegar o barco e ir para Cafarnaum, ele mandou os discípulos ir para Cafarnaum. Por quê? Porque Jesus entendeu que a multidão queria fazer dele rei, queria coroá-lo como rei, e esse não era o objetivo de Jesus. É Deus, aleluia. Então Jesus fica, o discípulo vai, uma grande tempestade acontece, Jesus aparece, os discípulos assustados, e os discípulos querem falar: eu sou, trazendo a realidade que quem só pode ser Deus. Lembrando que o próprio Deus apareceu numa chassa em fogo, e ele dizendo, Moisés dizendo que é, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem expressava com a palavra eu sou, teria que ter autoridade no céu, na terra e no inferno. Quem está entendendo da glória de Deus, irmão? Mas a Bíblia vai nos dizendo que aí a discussão teológica começa. Porque eles começam a falar acerca do pão da vida. Ele diz: olha, Moisés nos deu o pão no deserto. E Jesus diz: não foi Moisés que vos deu o pão, mas foi meu Pai que deu o pão. Quem está entendendo? Então a disputa teológica acontece aqui. Jesus, ao ver tudo isto, Jesus falava com a multidão, mas as palavras de Jesus para eles eram escândalos. Quem está entendendo, meu querido? Ele pregava, mas quem recebia se escandalizava. Porque como o homem pode falar assim? Como o homem pode falar que ele é o pão da vida? Como o homem pode falar que aquele que comer da sua carne e beber do seu sangue, como é que o homem? Será que ele é canibal?
Essa palavra não servia para eles, porque na verdade eles não foram para adorar a Deus, eles foram por causa dos sinais. Quanto mais sinais, mais gente. Mas ninguém foi lá por causa de Jesus. Ninguém foi lá para adorar a Deus. Alguém quer ter alguma vantagem em alguma área. Por isso que eu falei, é difícil essa palavra, porque nem todos querem ouvir. Uma palavra de confronto faz você se desviar. Mas Deus muitas das vezes faz isso com a multidão, porque nem todos ali foram enviados pelo Pai. Levante a mão da glória a Deus. Mas aquele que o Pai envia, de maneira nenhuma ele não será fora. A Bíblia vai nos dizer que Jesus falava com a multidão e muitos se escandalizavam. Aí no texto onde nós lemos em João capítulo 6, versículo 60, nós ouvimos dizer assim: tudo é este discurso. Quem pode ouvir? Aqui, meu querido irmão, olha só. Aqueles que serviam a Ele, muitos se escandalizavam, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: tudo é esse discurso. Quem pode ouvir? Não era apenas 12 discípulos, mas eram 70 discípulos. E mesmo os discípulos não conseguiam ouvir tudo essa palavra. Eu não vim aqui para ouvir essa palavra. Eu vim aqui para ouvir a minha bênção. Eu vim aqui para ver portas abertas. Eu vim aqui para ver quanto eu vou ganhar. Quanto Deus vai me dar no dinheiro. Eu vim aqui porque eu estou com a minha fábrica falida e Deus vai fazer a fábrica voltar. Eu vim aqui para contar o meu testemunho. Eu tenho 12, um carro, agora eu tenho 10 carros. Eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para as coisas materiais. Esses são aquilo que os discípulos queriam ouvir. É isso. Naquele dia, quantas pessoas vão ficar decepcionadas? Quantas pessoas vão tentar bater e vai fechar? Quantas pessoas vão ouvir aquela palavra de Lucas 16, de Lázaro e o rico? Quantos vão falar: na sua vida você teve de tudo e Lázaro não teve nada? Exceto que ele agora tem um de bom e de melhor, porque ele não estava visando a sua visão no pão que perece, mas a visão dele é o pão que permanece. Os religiosos eles estavam visando o pão que perece, porque todos eles, tanto Moisés como o povo de Israel, todos eles que comeram maná morreram. A visão do pão é a visão da morte. É por isso que a Bíblia diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele dizia assim: tudo esta esse discurso. Quem pode ouvir? Irmão, aqui eu entendo algo. Nem todos suportam uma palavra profunda de Deus. Nem todos suportam algo profundo. Jesus não está falando da carne natural. Jesus não está explanando a carne natural. A Bíblia diz, no versículo de número 63, do capítulo 6, ele está falando do Espírito. O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Tem coisas profundas
Aleluia! O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Jesus não está falando, aleluia, de canibal ou outra coisa, mas ele está falando de algo espiritual. Aí as pessoas perguntam: como da carne? Como da carne? Primeiro, irmão, receba Cristo. É Deus, aleluia. E todas as coisas não serão acrescentadas. Levante a mão da glória a Deus. Não venha buscar um carro, a casa. Não, venha buscar a Cristo. Porque você não pode banalizar também. Porque Deus quer que você seja abençoado. Deus quer que você tenha os seus lucros. Deus quer que você tenha uma vida abençoada. Isso é verdade. Mas se o seu propósito for buscar essas coisas e não a Cristo, você está perdendo o seu tempo. É Deus, aleluia. Você tem que buscar a Deus com toda a tua força, com todo o seu entendimento. Busca o Senhor. Aonde se pode ser. Eu creio, meu querido irmão. Aleluia. Beber do sangue. Beber desse sangue. O que significa, apóstolo? Eu beber do sangue significa que você vai participar do seu sacrifício. É uma participação sacrificial. Você vai estar participando disso. Fala para o teu irmão: participa da carne, participa do corpo do Senhor. Fala para o teu irmão. Agora cutuca teu irmão e fala: está vendo a mesa bonita? Domingão está todo mundo bonito, menos o pastor. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa. Quando você participa do sangue, não é somente uma participação de observância. Não. Você não veio aqui para observar. João capítulo 6, versículo 56 está dizendo assim: olha, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Não é só assistir o culto de longe. Não é religião, como eu disse no começo. É viver uma vida em Cristo. Quem participa é viver uma vida em Cristo. Porque quando você participa, você permanece nele. Quando você participa, você permanece em Cristo. Glória a Deus. Aleluia a Deus. E o melhor, vive nele. Vive com ele. Depende dele. A sua dependência não está no apóstolo. A sua dependência não está na mulher nem no homem. A sua dependência está em Cristo. Quando chega a ser, irmão, fala: Senhor, eu quero pregar tanto uma palavra assim. Deus não me ensinar. Porque aqui, quando você ensina, a pessoa balança para lá, balança para cá, mas continua com Cristo. Quando você fala de forma diferente, a pessoa balança para lá e para cá e você nunca mais vê ela. Porque na verdade estava no movimento e não estava em Cristo. Pastor, você é pentecostal? Sou. Mas você é a hora, irmão. Nós temos que saber a hora correta. Esse momento é exclusivo. Esse momento é de reflexão. Nem todos, como eu ia pregar na outra palavra, podem participar. Porque não é uma brincadeira. É algo muito sério, mano.
Jesus ele diz a minha carne. Aí a pessoa fala assim: não, pastor, é o símbolo do Espírito. É um símbolo. A ceia é um símbolo. Eu até queria acreditar que era um símbolo, mas Jesus nunca falou que era símbolo. Literalmente Jesus falou: essa é minha carne e esse é meu sangue. Acabou. Mas como pode ser a carne? Mas pergunta para Deus. Você está falando que é a carne? É a carne. É o sangue? É o sangue. É símbolo? Não. Por quê? Porque não está escrito. Jesus falou tanto em todos os lugares. Ele nunca disse: isso aqui é meu símbolo, viu? Ele disse: é minha carne. Ele falou tão forte essa palavra carne, o povo queria abandonar ele. Muitos abandonaram. Muitos deixaram ele para trás. Desistiram. Porque quando a palavra aperta, ou você fica firme ou você desiste. Quando a palavra de Deus, não é a minha, porque a minha, meu Deus do céu, mas a palavra de Deus. Porque eu sou falho, eu disse que Paulo era falho, eu disse que Timóteo era falho. Todos aqueles que escreveram na Bíblia eram falhos e escreveram revelações que nem eles podiam fazer. Mas quem crê na palavra de Deus? E outro dia, se você não escandalizar, eu trago tudo isso para vocês. Mas para que isso? Para nós ficarmos lutando entre nossos pensamentos, não é melhor olhar a palavra e viver a palavra? Por quê? Porque no livro de João, capítulo 6, versículo 66, está escrito assim: olha, a partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. É assim. Eu vou andar com aquele pastor lá. Vai para lá. Queria uma palavra de bênção quando eu me converter. Queria uma palavra de vitória. Ele falou que Jesus é a vida. Vou dar mais perdão. É assim que fizeram com Jesus. Não quiseram mais andar, se apartaram. E não andavam mais com ele. Por quê? Porque quando a palavra de Deus confronta, alguns recuam, alguns se ofendem, alguns abandonam. Evangelho não é só milagre, evangelho é compromisso. Evangelho é compromisso. Aí eu vou lá porque ela tem milagre. Aí eu vou ali porque ela tem milagre. Aí eu vou lá, não. Quem tem compromisso com Deus, levanta a mão da glória. É compromisso. Por isso afastaram dele, deixaram ele. Mas quem é do Senhor permanece. Quem é de Deus permanece. Glória a Deus. João capítulo 6, versículo 68, está escrito assim, ó: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Abandonaram Jesus. Quando chegou o discípulo, ele olhou para Jesus, todo mundo foi embora. Aí chegou Pedro, olha para ele: Senhor, a quem iremos nós? Não tinha ninguém que pudesse dar essa palavra de vida. A quem iremos nós? Só tu, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para quem iremos nós? Tu tem palavra de vida eterna, Senhor. Irmão Pedro não tinha uma qualidade de estudo. Pedro, muitos dizem que era analfabeto, mas Pedro entendeu, aleluia. Porque apóstolo, porque ainda que seja difícil, Pedro queria estar com o Senhor, aleluia. Pode ser profundo, mas só Jesus tem vida eterna, meu querido irmão. Quem tem palavra não abandona. Quem tem palavra não abandona. Aí vem o pastor senta ali, ele vem congregar comigo, ele quer balanço. Não, mas lá onde eu estou tem palavra de vida eterna. Tem um outro que te convida lá, mas não tem palavra de vida eterna. Ah, mas não, eu te ajudo, eu faço isso, mas na minha igreja tem palavra de vida eterna.
Quem está entendendo da glória a Deus, Senhor? Pai, a quem iremos nós? A quem iremos nós? Aleluia. Quer ir na igreja onde tem palavra? Pode chegar o profeta que for, trazendo fogo, trazendo vento, ele até se alegra. Pô, que mesmo, gostei. Aí ele fala, não, mas eu estou bem onde eu estou. Eu estou bem onde eu congrego. Mas eu te ajudo, nós vamos orar juntos. Eu estou falando o que está acontecendo, não, mas Deus está mandando dizer. Amém, irmão? Levanta a mão da glória a Deus. Porque você tem palavra. Te afronta. Nem toda palavra que você recebe é doce, é como mel. Mas muitas das vezes tem pimenta na palavra. Como eu já preguei aqui. Aleluia, tem metiolate na tua ferida. Eu nem vou falar dos remédios que você compra hoje, que é sabor tutti-frutti, sabor morango. Você não vai sentir esse nome, irmão? Sabor, não sei o que, sabor. Aí você vai dar para a criança, é gostoso, né? Mas antes do meu tempo, pelo menos no meu tempo, quando eu machucava, que vinha aquele negócio vermelho, aleluia, aquele negócio vermelho que parecia até uma redinha assim, na ponta. Quem já sofreu isso? Não levante a mão da glória a Deus. Aleluia. Aí passava aquele negócio, aí já sentia aquela dor, parecia. Irmão, dói, mas sara. Fala para o teu irmão, a palavra dói, mas vai te curar. Apesar de é vazio, tem pessoas que tomam assim, ó. Mas cura. Irmão, um dos maiores, melhores remédios é aquele que você não gosta, mas é aquele que te cura. A palavra que Deus está dizendo aqui é de vida eterna. Não podemos abandonar, porque ele diz: comer e beber é viver uma vida entregue a Deus. Comer e beber é se entregar a Deus. Uma vida entregue totalmente ao Senhor. Não é só a ceia. Não é só a ceia. É no dia a dia da nossa vida. É amanhã, é segunda, é terça, é quarta, é quinta. Não é somente hoje. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Fala para o teu irmão. É negar a si mesmo. É viver em santidade. É depender de Cristo. Você depende de Cristo. Viver em santidade. Eu não vivo mais para mim. Cristo vive em mim. Eu não vivo mais para mim. Cristo vive em mim. Glória a Deus. Jesus não está falando de algo comum. Ele estava falando de revelação. Ele estava falando de vida espiritual. Ele está chamando o povo para a intimidade. Ele está dizendo um compromisso verdadeiro. Nem todos aceitam, mas os que aceitam recebem vida eterna. Nem todos aceitam, mas aqueles que aceitam recebem a vida eterna. Quem crê nisso? Abra a tua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 11.
Quero chamar a missionária Cátia, a missionária Soleide. Aleluia. Quem te deu a palavra? Não é fácil pregar assim, não. Mas é bom você sair daqui entendendo. Do que alguém perguntar o que você aprendeu ali.